Bom dia, voltamos para a terceira parte. Só fiz uma pausa para tomar água, mas acabei pausando o vídeo ali, né? Ter que começar outro vídeo. Tem alguma coisa errada com o nosso sistema de cache, além da parte das chaves. A gente tem que pensar se a gente tá fazendo cache a partir de qual passo também, né? É o número da linha que a gente tem que considerar. Porque você tem que pensar num caminho parcial, assim. Se você está fazendo a cache, não pode ser só o caminho do raio, né? Eu tenho que saber em qual posição de número de linha ele tá também. E isso tem que ser uma chave também. Mas na verdade não sei se é só isso. Porque ele tá misturado aqui. Aqui ele tenta fazer só o cache do caminho final. Então aqui você tem um caminho completo. Mas a gente não quer fazer só cache de caminho completo, porque os caminhos eles podem ser diversos, eles podem ser iguais só numa parte, né? Tipo, a partir de uma metade. Deixa eu colocar aqui um puts map, imprimir alguns mapas, colocar no mapa do teste aqui para mostrar para vocês, fica mais fácil de ver. Ele parou no by bug, mas olhem, desculpa. É, olhem aqui, ele fez esse mapa aqui e esse daqui ele é igual menos no final. Então, na verdade, sim, ele nem conseguiria aproveitar o cache inteiro, né? Porque aqui eu não posso reaproveitar o cache aqui também, porque, porque ele só muda lá no final, né? Eu poderia fazer um cache de número de caminhos se eu chegar aqui, a partir daqui, mas eu tenho que ter a contagem final de timelines a partir daqui. Então, não é tão simples quanto eu pensei que fosse o cache. Se eu quero contar quantas timelines, o cache que eu tenho que fazer é de quantas timelines aquele caminho teve, né? Por isso que às vezes tem que ter duas funções recursivas, porque aqui eu estou fazendo find e chamando size. Mas então eu quero fazer um cache de quantas timelines aquele caminho teve, e teoricamente eu tenho que guardar o número da linha também. Isso pode complicar mais a função de hash, de achar a chave ali, né? E para indexar, a gente não está conseguindo indexar eles. Usar um hash como chave não é muito seguro. Mas a gente pode só mudar aquela função do if também, usar uma outra função. A gente poderia fazer um cache por linha. O cache poderia ter o número da linha e como a gente só quer contar o quantas timelines tem, talvez seja só guardar no cache o número de timelines a partir daquele momento. Então, por exemplo, assim, ó, pensa o seguinte, nós só queremos contar quantas timelines tem, por enquanto, né? Então a gente chega aqui no. Porque no fundo aqui a timeline é só um número, né? Que quantas timelines tem. Aí na cache a gente está guardando a timeline em si, mas eu não preciso guardar. Eu preciso guardar quantos números tem naquele caminho. O que a gente poderia fazer, como eu preciso do número de linha, deixa eu ver. Poderia guardar aqui só um, né? Teve uma timeline aqui. Aí eu não sei se eu vou precisar do número de linha. Só que o problema é que a gente conta aqui no final só, timelines.size, né? A gente teria que fazer essa contagem lá dentro. Seria retornar timelines.size. Como a gente move isso para dentro? Pontos de return. A gente só tem esse return, né?
E a gente tem. Aqui tá retornando também, né? Então, vamos colocar aqui. Turn new timelines.size. Vamos ver se ainda funciona. Um monte de bug ali, né? Então, difícil. Tem um comando que vai executar até o final, só que eu não lembro. H, vamos ver. Continue ou um breakpoint. Deixa eu ver. Disable breakpoint. Disable. Pus o número do breakpoints. Breakpoints. Tirar os bybugs mais fácil. Oito. Não tá certo. Só mudou ali o timeline size, ficou 8 já agora. Foi 40, né? Deixa eu ver. Ah, porque aqui eu perdi. Eu tinha que ser timelines.size, então quebrou. De uma forma bem estranha, né? Deixa eu ver. Aqui era timelines. Quarenta. Eu não sei porque quebrou desse jeito. Eu tava só troquei por size. Estranho, né? Tem que usar um mais igual aqui. Como é inteiro, às vezes aqui tem que usar um mais igual. E resolveria. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui mais igual. Colocar size. Size. Não, ainda tá com 8. Tem vários splitters aqui, então. Se eu tenho mais de um splitter, eu tô passando só timelines aqui. Aqui eu passo new timelines, tá certo. Ah, porque um raio quebra em dois. É. Não, mas aí se eu tenho mais de um splitter, não teria que ser todo. Isso aqui tá estranho. Vou voltar aqui só pra não misturar muito. Vou voltar do jeito que tava antes aqui. Deixa ele não, porque tem muita coisa misturada. Bom, vamos ver.
O número tá correto, só que ele não tá usando o cache. Vamos analisar o cache após o. Fazer uma classe de cache ali, né? Cache. Então, quantas chaves tem? Tem 267 chaves. Vamos guardando chave parcial também? Deixa eu ver. É, que faz sentido, né? Quantas linhas tem o arquivo? Estamos no arquivo do input agora? Não. No input teste, né? Não é pra ter tantas chaves assim. Tem 112. Mas é o tamanho tá como uma string, né? Deixa eu ver como ficou. Acho que, não, acho que ele não converteu certo. Eu mandei converter errado para string, provavelmente. Vou pegar a primeira chave de cache aqui. Ah, ficou convertido assim, ó, com uma string bem estranha. Feito um join, né? Tipo, pega um array assim, faz join, aí ele vira string. Vamos arrumar aqui então. Só para join. Ele corrige o acesso ao cache. Essa uma função de cache fica mais fácil, que você faz um print lá, cache hit, cache miss. Você sabe se teve. Esse daqui tá errado também, tinha que ser aqui fora. É o problema de digitação. Count 40. É, não deu certo a resposta. Não deu para saber se usou o cache, mas o jeito mais fácil de saber usar o cache, em vez de fazer uma função cache hit, cache miss, é só mandar rodar aqui. Se ele responder rápido, tá certo. Tirar esses puts aqui que atrapalha e deixa mais lento, né? Tá bonita a impressão, né? A gente vê que tá certo, ó. É até mais bonito assim. É mais gostoso programar com visualização, porque você vê o código, mas veja que provavelmente está dando cache miss, porque se ele está imprimindo aqui dali várias vezes, ele está indo ali várias vezes, não tá dando é, cache hit. Por isso que vale a pena criar uma função uma classe de cache. Dá para fazer um método cache hit, cache miss. Tô demorando demais. Vamos criar uma classe. Classe cache. Initialize cache aqui dentro. Tem que fazer como um singleton ficar melhor, né? Aí, aqui e cache. Nós podemos fazer a nossa função. Ó. Se tem a chave, retorna verdadeiro. Se não, cache miss. E a gente imprime a chave. Para o começo tá só bom, né? Aí,
Eu não... Eu podia criar um singleton aqui, mas não vou lembrar de cabeça, então vamos criar uma instância de cache. Cache.new. Acho que a gente pode fazer assim, eu não lembro como define um método. Tem um método que é assim, por acessar um array. Você vê como a gente tá com pressa, não se comunica direito, né? Ah, tem um método assim, não tô explicando direito as ideias, né? Aí aqui nós vamos trocar por resky. E o outro continua igual. Vejo que esse problema está gastando mais com burocracia do que com o problema em si. A gente até tem a resposta correta, mas é muita recursão, muitas possibilidades. Deu método não definido porque o método de acesso, na verdade, é. Ah, não, tem uma hora de atribuição. Faltou isso de atribuição. É tipo igual o método mágico de Python. Tá vendo? Nunca tá dando. Não tá dando nem cache. Não tá dando nem cache hit, nem cache miss. Não tá dando nenhum dos dois. Tô chamando o método certo? Cache rescue. Onde ele tá se perdendo com a recursão? Com loop infinito em algum lugar eu não percebi? O cache aqui é local, né? Não vai dar problema. Ele não tá dando nem o cache miss que era pra dar. Cancelar aqui. Cache. Classe é cache. Pra pegar a variável interna agora é mais difícil, né? Tipo, ó, tem dois caminhos. Os dois caminhos devem ser um pouco diferentes, deve mudar a última parte. Não, parece que tá tudo igual. 7666110. Você tem dois com a mesma chave de cache, tá vendo? Só se mudou em algum canto aqui que eu não vi. 70 aqui. Não, 70, 69, 68. Parece que ele fez o mesmo cache duas vezes. Ah, não pôs putz aqui? Acho que faltou um putz, por isso que não imprime. Faltou putz. Na verdade, eu vou colocar um by bug aqui. Fica melhor até. Quero saber se ele tá usando cache. Se ele tá usando cache, ele vai ter que dar um cache hit.
Vai bug que eu tenho que tirar. Esse é um outro erro clássico. Quando você quer imprimir uma string, esquece de pôr putz. Só põe o string. Ó, ele nunca tá dando. Ele nunca tá dando cache. Nunca tá dando cache hit. Tá vendo? Nunca bate no cache. Por que nunca bate no cache? É o jeito que eu tô guardando a chave. Vamos ver. Vamos ver. Começa com o start index. É quando nós vamos para a esquerda, a gente pega o start e coloca mais um caminho. Caminho da esquerda. Quando vamos para a direita, colocamos o caminho da direita. E quando repetimos, repetimos o caminho. Por um bybug aqui, é a primeira vez que ele termina um caminho. Quanto que vale o path? Quanto ele tem tamanho? 283. Quantas linhas tem aqui? Tem 140. Então ele está com um tamanho mais do que deveria estar, né? O tamanho dele está dobrado. Tá bem o dobro mesmo, ó, 140, 280. 70, 70, 70, 69. Vamos lá. Tá no 70. 70, 70. Aí ele fez de novo 70, 69. Isso aqui tá errado, então. Vamos tentar arrumar. Mais fácil testar com um pequeno para depurar. Nós estamos guardando duas vezes o path, ele que eu ponho o path mais o bin na hora que ele dá um hit. Não poderia pôr append bin aqui. Ó, vamos lá. É o path. 7776666. 31. São só 16 linhas. E nós vamos ainda fazer um append com o bin. O bin vale zero duas vezes, então. Por quê? Tem a ver com isso. Vamos ver a variável path aqui. Começou com start index. Estou na linha zero. Path. O left path é o splitter menos 1. É porque a gente dá a mesma variável path aqui, dá um append duas vezes. Aí o append, porque eu troquei para append, o append pode ser feito duas vezes aqui, tá alterando a variável path, ó. O que acontece? A questão do receiver, ó. A igual a 1. Aí eu faço A append 2. Depois A append 3. Aí A vale 1, 2, 3. É, por causa desses appends aqui. Aqui nesse caso não, porque é exclusivo, mas é esse daqui. Então vamos ver como que eu crio um novo array. Porque o append deve ser o mesmo array. Tem que ver qual que adiciona, mas adiciona num novo array.
Retorna um novo array. Vamos ver esse método aqui. Append, esse é um append. Retorna self. Tem que usar o mais mesmo. Então é um problema de semântica, que eu quis dizer, né, uma coisa e tá errado. O problema de array é aquela questão da cópia também, então eu não posso alterar o array, né? Aqui no caso a gente sabe que ele entra aqui ou aqui, não tem muito problema. Mas eu não posso destruir o array original. Path mais left path, path. Aqui nas chaves também, né? Tem que tomar cuidado. Ó, estão fazendo um append aqui várias vezes, né? Gasta de memória, né? Essas linguagens têm umas conveniências que gastam muita memória. Eles vão fazer uma função auxiliar que gera essas coisas aqui. O tipo de coisa que assim, a gente sabe que dá problema, mas às vezes a gente esquece quando vai dar o problema. Por isso que é gostoso essas linguagens que têm mutabilidade, né? Isso daqui nunca dá problema nelas. Ele sempre cria uma nova variável, ele não deixa você mudar. Essas linguagens tipo Ruby e Python que às vezes deixa mudar e às vezes não deixa, dá mais trabalho. Aqui, tem no cache. Tá vazio. É o path. Path deve ter tamanho 15, né? 16. Mas já tem o bin. O bin já foi colocado aqui. Tá sendo colocado duas vezes aqui, ó. O bin já é colocado. Ah, não, mas ele tem que ser feito de novo. É que tá vazio e acabou. Então não precisa, é só o teste. Path. Size 16. São 16 linhas, né? 16 linhas. Resposta certa 40. Você está com cache hit aqui. Nunca tá batendo aqui, né? Deixa eu perguntar se você está chamando esse método aqui. Qual que é a chave? 77. Cache tá vazio. Ele nunca bate no cache. Vamos ver como que o cache termina. Quantas chaves tem aqui? Pega uma variável fancy var get, não lembro como que é. Aí que a gente não lembra, se chama método public methods, né?
Public methods. Tem um método chamado instance variable get. Tá aqui no canto. Esse variable get. Vou pegar uma variável chamada cache. Arroba. Cache não pode ser o nome de uma variável. Arroba cache, deixou. Eu peguei, bisbilhotei no objeto lá. Quantas chaves ele tem? Ele tem 227 chaves. Aí teria que ver aqui se tem duas chaves iguais. E às vezes está um endereço diferente. Aqui nem esse aqui parece igual, ó. Mas não sei se tem um caminho igual. 77887766 4 sets. Mas aqui tem 5 sets. É a parte parcial. Ele tá guardando. Nós estamos guardando caminhos parciais ali também. Então, vamos ver se tem aqui unique. Não, peraí. Unique e count. É 227. As chaves são únicas. Tá guardando chaves inteiras. É que nesse exemplo aqui, não teve. Vou até copiar esse código aqui. Nesse exemplo, não teve caminhos repetidos, igual naquele outro lá que vai ter. Vamos tentar o segundo aqui. Ver quantas chaves de hash vai ter ali. Ele não acaba, isso que é o problema. Ele é muito grande. Então tentar descobrir por que que ele não está conseguindo usar o Memoizer, né? Apesar que assim, se ele tá no caminho inicial, é que eu tô pondo. Não, tô pondo a cache no começo também, né? Vou deixar ele rodando um tempo aqui, ver se ele roda. Mas por que que ele tá tendo essa explosão combinatória gigante e não acaba? Tentar entender. Bom, que nem eu falei para vocês, o ideal seria assim, se eu chego aqui, pela primeira vez eu calculo, mas na próxima eu falo assim, não, eu já calculei. Então eu sei a resposta de quantas timelines possíveis tem a partir daqui e não quero calcular. Esse é o problema. O que está acontecendo é que ele está dizendo assim, eu cheguei aqui e quando chega de novo, ele não sabe que ele já chegou ali, né? Mas como que eu sei? Provavelmente eu tenho que nem falei assim há uma meia hora atrás, eu tenho que guardar o número da linha na cache. Porque não basta a cache ser só esses pedaços, que nem assim, ó. 77 dá para saber porque é duas vezes o 7, né? Vou pegar esse input aqui. Duas vezes o 7, sei lá. Acho que começa aqui no 6, na verdade, né? Pera aí, não, começa no 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7 é aqui. Eu sei que por ser 77 é aqui, mas ele não tem guardado recursivamente quantas tem no 77, porque todos têm o mesmo prefixo, na verdade, né? E aí teria que ser. Aqui no 77 ele não passou por nenhum splitter. Mas pensem aqui, tem que olhar de trás para frente, na verdade, aqui, ó. Ó, 10, 10. Tem mais algum que termina com 10, 10? Aqui 10, 11 e tal. Se tiver mais um. Vamos olhar aqui na figura, fica mais fácil. Pega essa figura aqui. Apesar que agora o raio só vai para um canto, né? Mas aqui, ó, talvez dê para enxergar. O... Esse raio aqui, ó, ele foi gerado por quando bateu nesse splitter, quando bateu nesse splitter aqui. Então aqui é um cache. Tudo que foi gerado a partir daqui, é igual aqui, esse raio aqui. Ele foi gerado quando esse splitter bateu para a direita e esse bateu para a esquerda. Esqueça esse exemplo primeiro que tem todos. Pense no many words. Mas assim, quando ele bater aqui uma vez, ele vai contar tudo. Quando ele bater aqui de novo, ele não precisaria contar, entendeu? Ele teria que ter a memória. Só que o problema, o que que eu tenho que ver? O que que eu preciso no cache? Provavelmente o cache seja só o número da linha e o índice do splitter.
É, realmente é só isso. O número da linha e o índice do splitter que eu preciso para ter um cache. Eu estou guardando o caminho no cache. E o caminho não preciso guardar o caminho inteiro. Eu preciso saber qual é a linha que ele tá. Porque não importa, com o caminho, ele só vai fazer o cache se for o mesmo caminho. Mas eu não preciso do caminho inteiro. Eu preciso só da linha. Eu não preciso saber o passado dele, se ele veio por aqui ou por aqui. É só o em diante. Então eu já achei que está errado, né? A parte do erro de lógica. Como que a gente corrige isso? A gente está guardando no cache, nós estamos pegando assim, a chave do cache, ela vai ter que ser o duas coisas. Vamos deixar como string ainda por causa da que estava dando aquele problema do array, né? Mas vamos fazer uma string. Deixa eu ver se não dá problema aqui. Ó, A é um hash. A é um hash. Nós vamos fazer A str é teste. str2 é teste. A de str é oi. A de str2, que são valores, tem o mesmo, valores iguais com endereços diferentes. Tá, indexou. Então vamos indexar uma string que é a linha, vírgula, a posição do splitter. Vamos ver lá o que é o seguinte, ó, na hora, como nós vamos procurar a chave do hash? A chave do hash vai ser uma string, que é o número da linha, line number. Tem mais i ou não? Aqui nesse caso não tem i, porque a gente está fazendo recursivo. É o número da linha, só que eu quero a variável número da linha, não string. Então tem que interpolar. Vírgula, a posição do splitter, que é o splitter da esquerda, que é o left path. Tá? Então essa vai ser a chave do hash. Aí, se tem essa chave, pega o valor da chave. E na direita, e aqui. E se não tem, vai salvar o valor da hash depois. Para ficar mais fácil aqui, chamar de left hash. Aí a gente só copia aqui. Left hash. Right hash. Vocês viram que programação é muita intuição. Porque eu tinha falado isso uma hora para vocês. Eu falei assim, eu preciso do número da linha, né? Só que a gente tem muitos caminhos para investigar. Aí a gente fica investigando um primeiro caminho e esquece de investigar os outros. Então, um programador também ele tem que ter o senso de saber qual caminho é mais importante que ele investiga. Porque aqui renomeei errado a variável com o nome que já existia antes ali, para vocês verem, né? E porque se você investiga um caminho errado, você perde muito tempo, né? Então, isso aqui é igual trabalho de policial, né? Você tem uma linha investigativa. Esqueci como que faz as chaves. O número da linha e o caminho. O caminho é o bin. É bem legal trabalhar com ideias, porque tem uma hora que você fala assim, não, estou confiante que isso daqui está certo. Agora, o que nós precisamos ver? Aqui, né? Aqui em cima.
A gente guarda é indiferente nesse momento. Só aqui que tem que somar, né? New timelines, não posso apagar. Isso é um erro que estava antes, né? Porque o new timelines encontrou na esquerda, aí eu passo aqui para da direita. Eu uso ele com size. Ah, não precisa porque aqui eu estou retornando a variável, tá certo? O somar precisa ter aquele unique lá. Vamos ver se vai agora. Agora deu um cache hit, ó. Oba, conseguimos um cache hit, ó. Cache hit. Aí ele reutilizou. Então a gente pode tirar o, o by bug. Vamos deixar o puts ainda, só para ficar um efeito gráfico. E você poder ver o cache hit, cache hit. Que aí você tá vendo, ó, tá vendo? O tanto de vezes que ele reutilizou. Ah, isso daqui já estamos no input normal, ó. 85 a resposta, vamos lá. Não tá certo. Mas é porque eu acho que a gente não tá somando corretamente na hora do cache aqui. Mas viram que ele deu o cache hit pelo menos, né? Vamos ver aqui, voltar para o input teste. Tem bug perdido aqui ou não? Por isso deve ter um puts perdido, né? Viram que deu bastante cache hit. Ó o tanto de cache hit que deu. Porque o cache hit, a gente tem que somar as possibilidades ali. Não sei se estamos somando certo. Deixa eu ver isso. Ó, 9 agora. Então tem alguma lógica errada no código. Mas eu quero tirar esse by bug aqui, peraí. Quanto que era a resposta mesmo? Ah, ele não fala a resposta pro de teste, né? Ele fala 40, 40 no... Não, tu fala que tem 40. Aí aqui o problema é que ele não tá... Ele tá... Então com o cache agora começou a dar problema, né? Antes estava certo, dava dando 40. Teve uma hora que deu 40, né? Sem cache deu 40. Vamos ver como que a gente faz para desabilitar o cache aqui. É só a gente pegar e não deixar ele guardar nada no cache. Aí vai estar sempre cache miss. Então, ó, sem cache deu 40. Só não deixar guardar nada no cache. Então o problema é o cache. O que o cache está causando aqui? O problema é que está retornando true. Não, tá certo. Rescue retorna true. Cache e retorna cache aqui. Vamos ver. Só se ele não está. Na hora que a gente está indexando as chaves. Vamos ver aqui. Procurar desde o começo aqui. O find. Estamos no método aqui. Uma indexa chave cache hash key. Mas a gente não está vendo se já existe aqui também, né? Apesar que se já existisse, ele teria usado. Aí vamos ver aqui. Cache. Se o cache tem a chave, ele vai retornar a do hash. Aqui a gente pode fazer uma coisa bem legal, ó. A gente põe um by bug aqui. É na primeira hora que ele deu um cache hit. Aí nós perguntamos assim, qual que é a chave? A chave é a 14.2. Então, na linha 14, se tem 16, 15, 14, 0, 1, 2. Aqui, provavelmente é esse raio aqui. Aí ele tem que já calculou, né? Deixa eu ver. 14, ó, 16, 14. Porque aqui deu um hit, né? Nós temos que ver se ele tá contando certo. Pin tá na posição 3. 0, 1, 2, 3. Vai fazer um split para 2, provavelmente, né? Mas enfim, vamos ver quanto que é cache de left hash.
Deu 0,2. Essa timeline. Aí nós chamamos a função e vê se tem que dar a mesma resposta. Se não der a mesma resposta, quer dizer que o cache está errado. Deu 0,2, tá vendo? Então isso aqui, nesse momento aqui tá certo, ó, tá vendo? Mesmo cache. Só que aí tem que ver a contagem, se tem alguma coisa errada na contagem. Mas nesse exato momento deu certo, ó. O que está guardado no cache é a mesma coisa que se eu fosse calcular. Zero, dois, quatro. Não, mas aqui é o caminho inicial. Não, é o número da linha, né, que a gente está guardando. Left hash é linha 0, o 2 e o 4. Tá guardando tudo que tinha que guardar, né? Porque 0, 2, 4. Eu tenho que guardar o path, na verdade, né? Não tô guardando só o splitter na hash, né? O que que é esse 2,4 aqui? Tá errado essa hash aqui. Um pouco dor nas costas. Deixa eu ver. Hash aqui. É o line number, vírgula, o bin. Nós estamos guardando left hash, right hash, bin hash. Tinha sido dois valores só no hash key, né? Porque tem três valores na hash key. Left path é splitter menos um. Isso que tá errado. Vamos investigar esse left hash. Por que que ele tem três valores? Se eu só queria guardar o número da linha e o valor. Vamos lá. Então chegamos aqui. O que que é o left hash? 14,2, tá certo. Mas porque antes deu aquele número estranho. Vamos para o próximo. Left hash. Ah, era o valor que a gente tá vendo. 10,4. Hash 14,4. 14,6. Vamos ver o que tem no cache. Linha 16,0, ele tá dizendo que é 0,2,4,6,8. Parece que agora o path não tá sendo guardado certo. Não é o path completo isso aqui, né? Guardando. Timelines deve estar errado agora. 16,0 quer dizer o seguinte, linha 16, posição 0, esse 0,2,4,6,8. Todos valem 0,2,4,6,8, né? Ó, acho que não tá passando certo o parâmetro aqui do path mais left path. Não era isso que a gente guardava em timelines? Não era path? Não era o path? A timeline é o path? O que a timeline é aqui? Timelines começa vazio, né? Aí nós... Acho que aqui tá errado esse timelines.
Guardando só o raio. Pra mim depurar tudo isso aqui demora muito, mas tá meio errado, né? Vamos colocar um bybug aqui, a primeira vez, pra ver o que estamos guardando. Tem mais bybug aqui? Não, peraí. Tá dando a resposta certa ou não? É, eu esqueci. Agora tá dando 9, né? Uma hora começou a dar 9. Com o cache dá 9 de resposta, tá certo, né? É. Eu não sei o que eu tenho que guardar no cache aqui. Não tô guardando certo as timelines. Chegamos ali no cache. O que que vale timelines? Vale só zero. Não teria que guardar o path inteiro? O que que é o path? Eu acho que eu tenho que guardar o path. 7, 7. Vamos guardar o bin também? Ou ele já tá guardado aqui quando a gente manda aqui, né? A gente manda aqui, ele já tá guardado. É alguma coisa que eu mexi, deixa eu ver se tem no original aqui. Timeline estava bem, tá a mesma coisa. Mas isso aqui não tá muito certo, não. Deixa eu ver esse original aqui um pouco. O que que o timelines fica valendo? Find timelines. A gente guardava só a última posição. Ali era o suficiente. Mas aqui. Mas é na contagem do hash aqui, então assim, quando tem o hash, a gente usa esse timelines aqui, né? Eu teria que ter um número atual aqui, mais para eu saber o número de timelines, né? Será que seria um mais find timelines? Que seria um caminho a mais que eu encontrei agora. Seria assim, eu encontrei um caminho a mais. E o cache. Pode ser que seja isso, né? Um caminho a mais e o cache. Vamos ver. Você vê, com o cache desligado funciona. Com o cache ligado que não está funcionando. Ele. Então aqui seria tipo path, né? Sei lá. Meu caminho mais o resto, para fazer o hash, né? Qual que é a nova timeline? É o caminho que eu já fiz mais o cache. O caminho que eu já fiz mais o cache. Apesar que acho que é o caminho que eu fiz mais o bin, né? Mais o e ali mais o left, mais o cache. É o caminho que eu já fiz mais o bin, que é o atual, mais o path. E aqui seria tem aqui. O caminho que eu já fiz mais o cache de quem já fez. Não, mas aqui eu não. De quem já foi pro caminho da esquerda. Aí eu não sei se eu ponho o left path duas vezes aqui, deve estar repetido aqui. É só o path que eu ponho aqui. É só path. Path, caminho que eu já fiz, mais o caminho de quem fez o caminho que eu fiz e foi para a esquerda. Mais o caminho de quem fez o caminho que eu fiz e foi para a direita. Caminho que eu já fiz, mais o caminho de quem
Fez o caminho que eu já fiz e continuou reto. 478. Então, tem uma coisa errada, né? Tô usando qual arquivo? Input teste, né? É. É que não é mais, né? Deixa eu ver. Porque aqui é timelines. Só que tem que fazer uma combinação. Eu não posso somar. Aqui pode dar mais de um. Fazer um tipo um prepend aqui. Então vou dar um bybug aqui para ver o que tá respondendo. O que é o path? É o 77. O que é o find timelines de quem já foi? Porque tem o hash key aqui, né? É esse daqui, 77. Mas aqui já tem o caminho completo, né? Tem o 77 já aqui, ó. Então não precisaria. Quanto que deu? Isso daqui tem quantos? Size. Só um elemento? Não tem. Aqui é só uma única timeline, né? Teria que ser várias. Acho que, por exemplo, tem que pegar esse daqui, soma com esse soma com esse, mas já tá certo. Parar um pouco para descansar as costas, já volto. Voltei, uns 5 minutos. Ó, tive uma ideia. Vou fazer uma versão 3 para não estragar o arquivo. Mas o que importa no nosso exercício é assim. Nós estamos guardando o número da linha e o splitter. O que eu preciso saber é que nem quando eu chego no final, na última linha, tendo splitter ou não, se eu estou na última linha, eu sei que eu tenho uma timeline. Se eu estou nessa linha aqui e eu passo aqui, aí quando eu passar de novo, eu sei que eu vou ter o mesmo número de timelines que teve daqui para baixo. Então eu só preciso contar quantas timelines tem. E a gente sabe assim, quando chegou no final, eu conto uma timeline. E aí quando eu chegar ali na frente, eu sei que vai ser, se eu bato num splitter, eu sei que vai ser, eu tenho uma cache, o número de timelines que passou naquela linha de novo. É mais fácil mostrar do que explicar, assim, ó. Vamos criar um outro arquivo, chamar ele de V3 aqui, só para não ter erro. Vamos deixar o outro como V2 e só para não executar o arquivo errado, né? E vamos continuar, esse aqui vai ser o V3. O que nós vamos mudar nele? Nós vamos fazer que nós só vamos retornar uma contagem, que é mais fácil, que é o que a gente precisa ter. Estamos ainda com input de teste, né? Tem algum bybug ali. Tirar esse bybug aqui. Aqui. O que nós vamos fazer aqui? Vamos voltar aqui esse count. Que vai ser. Deixa esse find timelines ainda, mas vamos chamar de count timelines. Vamos imprimir o count. E vamos começar a refazer a função. Ó, count timelines, que a gente esquece de ler a função inteira. Count timelines. Se o diagrama está vazio, a gente não precisa mais ter a variável timelines. Talvez a gente possa até cortar ela. A gente tem porque. Não, o mapa a gente imprime o mapa completo. Vamos ignorar ela aqui por enquanto. Deixa ela assim. Aí na hash, eu tenho que contar. Como é o diagrama vazio, eu vou contar quantas timelines tem naquela hash. Tem uma, porque eu cheguei no final. Porque eu tenho que voltar. Vamos mudar o retorno aqui. Aí quantas timelines a gente vai estar retornando? Uma timeline. Por enquanto não estamos usando a variável timeline. Acho que vamos até parar de usá-la. Vamos até removê-la aqui, ó. A gente tem um mapa mesmo. Se a gente precisar imprimir um mapa, a gente tem ele. Então vamos remover a variável timelines.
Não preciso de timelines. O mapa a gente está usando só para o debug, né? Se o diagrama é vazio, eu guardo no hash e retorno que tem uma timeline. Não preciso mais de new timelines, né? Acho os splitters. Para cada splitter, se eu tenho na cache quantas timelines no tem no lado esquerdo daquele splitter, eu retorno quantas caches tem. Só que eu tenho que fazer da esquerda e da direita, né? Porque aqui quando eu fiz um splitter, eu tenho que ter esquerda e direita. Então vamos lá, tem que ter uma variável aqui, count, quantas teve na esquerda. Se não, count, eu vou contar, não precisa ter esse path aqui. Quantas teve na esquerda, eu vou guardar o count, que é o hash. Aqui para a direita é a mesma coisa. Agora, se eu não passei, eu não preciso mais ter o método new timelines, não tem. Se eu não passei por nenhum splitter, eu vou ver, contar, e retorno a contagem. Vamos ver se retorna os 40 que tem que retornar. Vou ter timelines aqui. E o método não chama mais find timelines, chama count timelines. Respondeu vazio. Aqui o count está certo. Return count. Vamos pôr um by bug aqui. Tem algum return que eu não vi. Count está vazio. Então, em algum momento ele está retornando sem ter um return. Return 1. Vamos depurar então. Display diagrama. Display min. Display line number. Display path. Não tem nenhum splitter. Aí ele vai chamar recursivamente aqui. Quanto vale count aqui? New. Então nessa primeira recursão que ele falhou. Então se ele entrou nessa recursão, ele quer dizer que depois ele caiu aqui. Aí o count aqui, vamos inicializar com 0, né? Dá para inicializar com 0 aqui fora. Count chegou a 0. Quando nós fizemos o da esquerda, a gente chama aqui mais. Aqui poderia ser atribuição, mas é que assim, da esquerda e da direita não são exclusivos. Eu tenho que chamar o da esquerda e o da direita. Então, aqui é exclusivo com o de cima. Não muda nada. Porque ou ele entra, ou tem splitter ou não tem splitter. Pronto, funcionou, mas tá bugado. Um erro no cache, né? Cache, tem que ver se o cache vai sempre dar quando o caminho tá completo aqui.
Bom, a gente pode depurar a variável do cache para ver o que tem lá nela, né? Cache. Veja que tem vários caminhos, ó. O 16, o 0 tem um caminho. Aí tem que ver os que tem mais de um caminho aqui. Tá dizendo que 2 e 8 tem 325 caminhos e um 7, 325. A gente pode ver quando esses números cresceram e ver, tentar descobrir por que que tá errado, ó. Porque na verdade os caminhos são todos que são da linha 16, né? Todas as timelines, né? Tudo que é 16 aqui. Teria que ser. Se eu somasse todos que tem o line 16. Mas aí esse é um jeito chunchado de fazer, porque aí não tá aproveitando o cache, eu acho. Tem que ver por que que o line tá errado. Tentar descobrir aqui, que a gente achar um que tenha dois aqui. Não, não isso. Ah, não. Eu fiz uma coisa errada aqui. Esse daqui, ele, ele vai para esquerda ou para direita, né? Tá certo. Eu não posso usar o cache. Não posso usar assim. Tem que usar o cache da esquerda e da direita. Vamos olhar mais um pouco aqui, então. Deixa eu ver onde que o número começa a crescer. Os números aqui parecem bem sãos. É só no final aqui que ele cresce. 2 8 ó, 325 aqui 200 70 70 15 15. Até que parece fazer sentido, não. Mas não é tanto não, porque só tem dois caminhos repetidos, né? Em qualquer lugar que tenha dois aqui, a gente tem que olhar. É um lugar maior que dois, né? 12 um 2 14 4 três caminhos. 3 15 14 14 4. Aí dá pra gente imprimir os mapas aqui pra ver se ajuda. Com os mapas imprimiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, tinha que ser. É nove é só o final, né? Faltou ver os caminhos que tem. Porque tem vários que podem chegar pelo mesmo caminho, mas de formas diferentes. Então, alguma coisa que eu tô vendo do cache. Porque na minha lógica é o seguinte, né? Para usar o cache, tem que saber. Se na minha linha do splitter, eu vou pegar. E se tem o cache da esquerda e da direita, somar o da esquerda. Ah, o da esquerda e da direita. Tem que somar os dois, né? Tá certo. Parei de somar ou não? Tá somando. Mas o cache tinha que ser no splitter, na verdade, né? O cache não tinha que ser no, no bin. Eu tô fazendo o cache no bin aqui, né? Não, tá certo. O cache. Não, é, aqui, ó, veja, eu falei pra vocês querer fazer o cache no splitter. E tô acabando fazendo o cache do bin. Mas o mais certo seria fazer o cache do splitter. E aí a soma seria dos dois caminhos, né? Da esquerda e da direita. Mas deixa eu ver se tá certo isso. E aqui no final a gente tá sempre dando a resposta um quando ele chega no final. Peter foi. Seria um mais um, né? Então vamos mudar o cache. Ó, veja aqui, ó. O cache tá, aqui nesse caso, o cache está sendo feito no bin. E aqui não tem sentido fazer um cache no bin, né? Porque ele não. Não, até tem, mas não. É melhor fazer os caches só nos splitters. Então faz mais sentido, porque é só o splitter que cria uma realidade paralela, né? Uma outra timeline. Vamos parar de fazer o cache aqui no bin, né? Aqui seria seguro retornar. Como eu não tenho o loop aqui, seria seguro retornar o count e sem cache. É, não vamos fazer cache no bin. Tem uma cópia do arquivo ali, então não tem problema.
Dá para retornar aqui o count. Retorna o count. Como tem return aqui, não tem mais aquele loop, porque agora é recursivo, dá para tirar esse return daqui. E agora nós vamos começar a fazer o cache no splitter, não no bin. Porque a gente está fazendo o cache para o raio que é para a esquerda e para a direita. Vamos lá. Cache aqui. É a linha e o splitter. Aí se tem a hash, aí nós temos que chamar o count. Eu não sei qual. É. Porque aqui eu não tô guardando. Aqui não tem splitter, então não tem como. Eu não tô fazendo o hash do. Aqui, se aqui não tem splitter, que é a última linha, né? Eu não tem como fazer uma hash key. Mas vou deixar aqui, depois eu ver se der problema, eu mudo. Mas isso aqui pode ser um ponto de problema, tá? Porque se eu quero fazer o hash do splitter, tem que chamar o cache da. Tem que ter o cache, o left hash e o right. Porque lá no bin, no final eu ponho o bin, né? Como no final a gente põe o bin, funcionaria assim. Tem que ver se eu ainda guardo no cache aqui. Eu só guardo. Se eu guardar no cache só lá embaixo, não funciona, né? Testar assim, isso funciona. Left count é nulo. 40. Deu certo, né? Então, ó, funcionou de primeira. Ó, 40. Vamos ver se tá tendo cache hit. Aí nós colocamos aqui cache hit. Só pra ver. Não teve nenhum cache hit. Por isso que funcionou. Porque o cache não tá funcionando. Então, aqui. O problema é que a gente tiramos o splitter da cache, né? E estamos colocando ele aqui. Left hash, right hash. Vamos ver se com o outro dá algum cache. Não. É aquela coisa, o código tá certo, menos o cache. Quando chega a ter cache, ele falha, porque
Porque ele sempre falha o cache. Um jeito que a gente tá guardando o cache não tá certo. Que eu prometi que ia guardar só o splitter no cache. Mas chega aqui na hora, eu confiro com. Será que eu tenho que fazer o hash de cada um do jeito que estava antes? Deixa eu ver. Mas aí eu que estava errado, né? É que se eu fizer. Ah, eu teria que fazer o hash aqui no splitter, tá certo. Se eu tô perguntando se o hash é do splitter, aí depois eu tenho que fazer o hash do splitter é left count mais hard count. Aí tá certo. Aí vai ficar certo os hashes. Eu chamei a variável de left e right. Left count, mas eu quero testar com input test aqui antes de. Eu acho que agora tá certo. Porque a gente tá sendo coerente. Cache deu nulo? Pera aí. Tô acessando um cache que eu não tenho. Qual linha que é? É porque, na verdade, se eu tô acessando aqui hash key, é do hash key, não tem que somar dois caches, né? De esquerda e direita. A gente unificou. Ó, nós unificamos, tá? Deu certo, 40. Eu tinha... esse lembra muito árvore binária. O splitter é uma árvore binária, né? Ó, deu 3 cache hits. Ó. Aí agora nós vamos ver bastante cache hit e provavelmente vai funcionar, hein? Tem tudo pra funcionar. Ó, tá vendo? Olha o tanto de cálculo que ele se poupou de fazer. Ó, cache hit, cache hit, cache hit. E deu essa resposta gigante que eu tenho quase certeza que tá certo. Tava triste hoje, achei que a gente não conseguia resolver. Acertamos, ganhamos a estrela. Então vamos explicar de novo a lógica aqui, só para. O que que é esse segundo? Ele fala de realidades paralelas, né? Ele fala que timeline paralela. Toda vez que você bate num split, ele vai para a esquerda ou para a direita. E qual que é meu argumento? Que é o seguinte: tá vendo se eu chegar nesse splitter aqui, suponha um aleatório. Se um raio bater aqui, eu tenho que calcular para a esquerda e para a direita. E para a esquerda, a partir de todas as árvores, e para a direita também todas as árvores. Só vai ter um único raio vivo por vez. Não é igual no primeiro. Então, o que que a gente está fazendo? A gente criou um cache da linha e o splitter. Então, toda vez que ele chegar de novo, que nem aqui, deu cache hit 106, 120. Ele chegar na linha 106, no 106 talvez seja o 105, mas contar de zero, né? Chegou aqui nessa linha, na coluna 120, sei lá, ele fala assim: ah, aqui eu já passei, eu sei quantos tem. E quantos tem? A gente cria lá de baixo. A primeira vez que você chega lá embaixo é um, porque lá na última linha é um único caminho. Mas aí aqui, quando você bateu aqui, vai ser um mais um, dois. Aí quando bateu de novo, quatro, oito. Enfim, e olha que número gigante que é esse aqui, hein? Olha quanto. Por isso que você vê que ficava calculando ali e a gente não conseguia achar a resposta. Sem cache, essa técnica eu conheço desde 2008, 2009. Eu não lembro quando que eu fiz a matéria de programação de maratona. Ó, 1 milhão, não, mil, 1 milhão, 1 bilhão, 18 trilhões de caminhos. Então, é uma técnica muito consagrada. Eu não sei se acho que é programação dinâmica isso aqui. Então, vejam que a gente tem que ter um memo, né? Uma cache, um memo. Aí, tô só limpando o código aqui, tá? Vou comitar no GitHub. Vou executar de novo ali, mas vê que deu trabalho. Eu vou falar até pra IA. Vamos pedir pra ela fazer agora, né? Limpar um pouco o código. Deixar esses no Putzmap, eu vou deixar aqui. É, é bom, é bonitinho, pra quem quiser dar uma olhada nos caminhos, né? Veja que nós tivemos que fazer bastante contornos, né? Foi bem.
sofrido hoje. Comecei, sei lá, 10:30 da manhã e agora é 3 da tarde, umas 5 horas, sabe? Ó, funcionando. Agora vamos pedir para a IA fazer. Vamos aqui no perfil do Mestre Veralto, copiar o input. E isso para vocês verem assim que. Porque a pessoa pode falar assim, ah, não tá conseguindo, é difícil e tal. Mas estavam perto, né? Era detalhe. Um detalhe aqui, um detalhe ali. E programação é feita de detalhes, né? Então não tem muito o que fazer. Tem que ter paciência, ser metódico. Como eu falei para vocês, testando as hipóteses, escolher qual a melhor hipótese. A melhor hipótese, uma hora eu falei, ah, eu tenho que saber a linha e o splitter. Fui por outro caminho. Perdi tempo, né? Perdi bastante tempo. Mas assim, é isso que na vida que é, você aprende fazendo. Então, paciência. Vamos lá, Cloud 07, mesmo prompt de sempre, né? Cloud Code. Vamos lá, ó, só tem os arquivos aqui. Você está participando do Advent of Code dia 7. Eu já terminei. Levei quase 5 horas. A segunda parte é bem desafiadora. Você precisa ter um cache, e não são milhões de cálculos repetidos. Trilhões. É, Então, te dei esta dica. Se precisar de mais, me avise. Faça primeiro a parte 1, depois a parte 2. Use Ruby, script autoexecutável /bin /env Ruby. Se possível, use recursão, mas não se esqueça do cache /programação dinâmica. Faça um script para cada parte. Foque na parte 1, que é mais fácil. Só depois leia a 2 para não se confundir. Vou pôr um input de teste para ele aqui. Deixei um input de teste para ajudar. Vou fechar, senão ele acaba tendo acesso àquela pasta e pode ler escondido de mim, né? Então nós vamos ver aqui mais uma maravilha da ciência, um exercício que eu, uma pessoa, não vou dizer que sou uma pessoa comum, tenho mestrado, sou formado, tenho um QI alto, demorei 5 horas, né? Tipo, aí você fala assim, nossa, você é tão inteligente, demorou tudo isso, né? Então põe pra uma pessoa comum fazer aí, né? Aí, tipo, o cara desiste, né? Ou acerta primeiro que eu, se ele acerta, mas é mais sorte que juízo. Aí vamos ver quanto tempo a IA vai demorar pra fazer. E geralmente ela faz menos, antes que você possa dizer como que aquela mulher daquele filme diz. Aquela empregadinha que chega de guarda-chuva lá. Ela tem uma frase muito diferente. Não lembrei o nome do filme. Então eu vou procurar o nome do filme pra vocês. Como que é o nome do filme? É... Filme Babá Inglesa chega de guarda-chuva. Da hora, cabeça. Mary Poppins, ó. Mary Poppins, frase longa. Ó, antes que vocês possam dizer supercalifragilisticexpialidocious, eu não sei falar essa frase em português. Supercalifragilisticexpialidocious. Quando você fala essa frase, né? É... A IA vai ter terminado. Pode começar a testar a frase aí. Ó, ela leu o primeiro exercício, vê o começo, os bins, guarda se foi visitado. Não sei se. Tá fazendo um BFS, Brad First Search. Quando encontra o split, conta os splits, imprime os splits. A primeira fase, acho que vai dar certo.
Eu não entendi direito aqui. Control split e criei dois novos raios. Ah, porque ele faz o raio aqui, ó. Ah, ele fez com while, ó. Porque se tivesse beans.it, ele dá aquele problema que eu falei pra vocês, de que ficar executando de novo, mexer um array que já tá inicializado na execução. Ó, deu 21 aqui, ó. Que é a resposta, né? Do teste. Aí ele fala, acertei na mosca. Ele acerta direto, né? Agora eu vou fazer com o input lá. O dele é diferente, né? 1553. Ué, não é o que tinha dado meu também? Será que eu copiei o input errado? Será? Será que o input deve ser igual, que o problema é o mesmo. O problema é gigante, né? Vamos ver se deu certo. Provavelmente é igual. Certo. Cloud conseguiu. Eu copiei certo, mas às vezes o input é o mesmo. Entendi. Agora é sobre timelines quânticas, ó. Agora ele vai ler a parte 2. Eu pedi para ele não ler para não se confundir. Uma única partícula que toma ambos os caminhos. Preciso contar quantas timelines. Vou usar recursão com memorização, que é o que eu fiz ali. Só que bem zoado, porque eu em Ruby, né? Ou em JavaScript era mais fácil, eu acho. Aí ele fez o cachezinho aqui. Count timelines. Aí quando chegar no final do grid. Aí ele faz o cache, ó, igual eu fiz, ó. O row coluna. A linha coluna, mesmo cache. Só que você vê, um código tão simples, 50 linhas, tá vendo? Quem é acostumado faz esses exercícios. Só que aí que eu digo pra vocês, quem é acostumado faz esse exercício em 10 minutos. Só que eu digo, quem é acostumado não devia nem estar fazendo esse exercício. Porque ele já conhece, entendeu? Vira uma repetição, ó. Aí a recursão aqui, esquerda e direita. Muito mais simples e elegante, né? Que nem eu falo assim, você vê como que eu acabo complicando demais? Eu reclamo que o negócio demorou 5 horas, mas porque na minha cabeça eu compliquei demais, ó. Ele sabe fazer muito mais simples, ó. Muito. Eu não vi se tá certo o cache aqui. Onde que ele usa o cache? Ah, ele tem uma variável de cache, mas eu não tô vendo ele escrever no cache. Aqui. Nossa, eu fico até com vergonha quando eu me comparo com a IA, mas é igual eu falei pra vocês. Ó, deu 40. Isso daqui é questão de prática. Primeira vez que você vê, você fala assim, ah, tem que precisar de um cache e tal. E também eu dei dica pra ele, se eu não falasse, ele podia ficar se perdendo ali, em loop infinito, mas não tira o mérito dele. Aí, esse número de 15 trilhões é diferente do meu, mas acho que o meu tinha dado 1500, foi o que deu errado, né? Não sei se foi o que deu certo. Pronto, Cláudio conseguiu. Gastei um domingo ensolarado, mas é uma vez por ano só. E ano que vem não vou participar não, viu? Esse Advent of Code só uma vez na vida aqui, ó, porque é muito demorado. Tô gastando todos os meus dias nisso. Eu espero que tenham gostado, porque no momento ninguém tá assistindo, né? Então você chegou até aqui, parabéns. E eu vou colocar os códigos no GitHub. Tem que aproveitar o dia ainda, 3h40, mas obrigado. Ó. O que que ele falou? Ele fez BFS, deve ser Bread First Search. Cada divisor cria dois novos feixes. E aqui, memorização. Em cada divisor, a partícula toma ambos os caminhos. Cache evita recalcular. A sua dica sobre o cache foi fundamental. Sem ele, seria computacionalmente impossível. Pedi para ele olhar minha pasta. Obrigado. Olha como eu sofri. Leia a minha. Aí ele vai ver e fala, nossa, o que que você fez? Tal, bem diferente. Isso que eu tô percebendo que é uma coisa que eu tenho que melhorar. Esses problemas são mais simples do que eu penso. E por isso que eu penso, perco tempo, né? E a IA, ela consegue olhar eles tão claramente assim, sem. Parece que ela tira a névoa de confusão. Isso que é uma coisa interessante. As pessoas falam assim, ah, a IA não é inteligente. Não, ela enxerga no meio da confusão, sabe? Ela consegue. Não, ele não vai saber qual que era a versão final, né? Ela consegue.
não ser afetada por ilusões, né? Acabei confundindo ela aqui com três versões do arquivo, né? Vou deletar essas versões outras aqui. Duplica o mapa em cada recursão do PMAP. Passe mapa. É, porque todas as recursões aqui fica. Dupliquei o mapa só para debugar. Contar é diferente de rastrear, ó. Mudança de paradigma. Tá vendo? É muito mais fácil guardar todas as timelines para contar quantas existem foi a chave. Eu tava querendo guardar a timeline, não fazia sentido, tava difícil de fazer o cache. Bom, foi isso, né? Que nem eu falei. A última vez que eu mexi com isso foi há 17 anos atrás, né? É muito tempo. É, obrigado a todos.